Gente querida, deixa eu ainda ter algumas palavrinhas com vocês antes da gente se despedir, que é a respeito disso que a gente falou aqui nessa manhã, dessa boa nova de Jesus Cristo. Eu, na semana passada, comecei uma pregação chamada Cristificados. E a ideia é de que a gente vá se parecendo mais com Jesus na vida, né? E na semana passada eu falei só sobre a vida de um homem chamado João Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos. E hoje a gente vai ler uma parte desse Evangelho, mas antes disso eu fiquei pensando, se a gente tivesse que resumir qual era a mensagem de Jesus para as pessoas, tivesse que dizer assim, isso é o Evangelho, isso é o cerne da mensagem pregada por Jesus para as pessoas. Parece simples essa resposta, mas não é não. Semana passada eu estava em São Paulo e aí numa conversa com pastores, um pastor virou e falou assim, nós não podemos aceitar colocar como periférico aquilo que Jesus colocou como central. Falei, opa, certo. E aí eu perguntei, mas o que Jesus colocou como central? Ele falou, a igreja. Eu falei, opa, não. Não por quê? Porque a centralidade do ministério de Jesus não era a igreja. Inclusive a palavra igreja, como a gente fala, aparece 2 vezes no Novo Testamento, eclesia. A palavra corrente mesmo é o reino de Deus, não é a igreja, é o reino de Deus. A tradição cristã, da qual nós fazemos parte, os católicos, os ortodoxos, né? Entendeu a mensagem de Jesus basicamente em termos judiciais, em termos jurídicos de salvação. Basicamente, a partir de Santo Agostinho, a ideia do que Jesus pregou virou o seguinte: o ser humano é um réu pecador. Deus é um juiz que, por causa da sua santidade, ele precisa julgar o pecado. O diabo é o acusador. E Jesus entra na história como um réu que recebe a punição na vida dele. E essa teologia toda, durante séculos e séculos e séculos, foi para dizer basicamente o seguinte, que o propósito de Deus, então, já que a gente é pecador, já que a gente não tem nada de muito bom, o propósito de Deus é nos salvar da terra e nos levar para um outro lugar que é o céu. E o céu, então, seria o destino da vida cristã. Seria o propósito final do que se chama ser cristão. E aí, bom, isso em parte é verdade? Em parte é verdade. Apesar de eu achar que o propósito de Deus não é levar a gente para o céu, mas tudo bem, um dia eu falo sobre isso. Mas em parte é verdade no sentido de que Cristo morreu e ofereceu perdão, salvação para a humanidade. A grande questão é que quando a gente vai ler os evangelhos, e talvez isso falte hoje, ler o texto bíblico, o evangelho, você vai perceber que o centro da mensagem de Jesus não era esse sistemão que eu acabei de falar aqui para vocês. O centro da mensagem de Jesus era o reino de Deus. Jesus, quando ensina a orar, ele fala, quando vocês orarem, diga, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. João 3, quando Nicodemos vai conversar com Jesus, Jesus fala, Nicodemos, ninguém pode ver o reino se não nascer de novo. Reino. O reino é o centro da mensagem de Jesus. É o fundamento, é o cerne da mensagem de Jesus. E isso aparece no texto que a gente vai ler hoje, que está em Marcos. A gente vai ler durante os próximos aí, talvez meses, o Evangelho de Marcos. Eu vou ler a partir do verso 9, tá, Nath? Eu ia ler a partir do verso 1, mas vou ler a partir do verso 9, que diz assim, olha... Eu vou ler numa versão chamada NVT, tá bom? Se você for tentar acompanhar, aqui atrás eu acho que está na NVT isso. Certo dia, Jesus veio de Nazaré da Galileia e João o batizou no Rio Jordão. O Rio Jordão era um rio que
tinha um forte fluxo de água e existe até hoje, né? Ele começa na montanha e chega à região mais baixa de Israel. E João estava lá batizando as pessoas, o que não é a mesma coisa do batismo que a gente fez hoje. O batismo de João é um batismo completamente judaico, né? Enquanto saía da água, a Bíblia diz que viu o céu se abrir e o Espírito descer sobre ele como uma pomba, sobre Jesus. E uma voz do céu disse: "Você é meu filho amado, que me dá grande alegria." Nesse momento, Jesus não tinha pregado um sermão, não tinha feito uma cura, um milagre, não tinha feito nada. E a afirmação de ponto de partida sobre ele é: "Você é o meu filho amado, em quem eu tenho grande alegria, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho satisfação." Essa é a afirmação que está sobre todo mundo aqui. A gente não começa a vida para ser amado por Deus, a gente não começa e não vive a vida para ser amado, a gente parte desse princípio. Eu sou amado por Deus e Deus tem prazer em mim. A partir disso eu vivo a minha vida, e não o contrário. Pois bem, em seguida, o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ele foi tentado por Satanás durante 40 dias. Estava entre animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, e aqui começa a primeira vez que Jesus abre a boca em toda a Bíblia Sagrada, no Novo Testamento. Ele anunciou as boas novas de Deus. Ele disse: "Enfim, chegou o tempo prometido." Proclamava: "O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas." Jesus inaugura o seu ministério, inaugura a sua vida, ele abre a pregação dele dizendo: "O reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho." Uma afirmação e duas sentenças. A afirmação é: o reino de Deus está chegando, está próximo de vocês. Afinal de contas, diferente de hoje, quando a gente, por exemplo, fala da monarquia inglesa, se você quiser ir na monarquia, né, no reino, digamos assim, no Reino Unido, né, na Inglaterra, você precisa ir a algum lugar, e é a Inglaterra. No tempo de Jesus, você poderia dizer que onde o rei está, o reino está ali. A presença do rei, do reino, é o reino presente naquele lugar. Então seria dizer, quando um rei chegava no lugar, ou uma rainha, o reino estava naquele lugar. Jesus pode afirmar que o reino de Deus está próximo, porque o rei do reino está perto deles. Então essa é uma afirmação: o reino de Deus está próximo de vocês. Essa é a mensagem de Jesus. Aí Jesus vai colocar duas, digamos assim, condições: arrependam-se e creiam nas boas novas. Bom, o que é o reino? O que é o reino de Deus? Essa é uma pergunta importante para a gente entender o que Jesus está falando. O reino de Deus está próximo. Ok, o que é o reino? O reino de Deus tem uma frase que eu gosto muito dela para definir o que é o reino. O reino de Deus é o fim bom de toda história. Digamos assim, se o mundo progredir para o reino, ele chega num lugar maravilhoso. Ele chega num mundo onde tudo está equilibrado, em estado de paz e de harmonia, de todas as coisas. Isso é o reino de Deus. É um mundo onde a paz e a harmonia reinam, né? E eu diria, em segundo lugar, que é quando Jesus Cristo, se torna Senhor de direito, de fato, de todas as coisas. Então, Cristo, ele governa sobre todas as coisas. Para muita gente isso pode parecer pavoroso, porque dependendo do Cristo que você acredita, deve ser brabo mesmo ser governado totalmente por esse Jesus. Mas lembre-se do Jesus que apareceu na Bíblia. É esse Espírito e esse Jesus que governa o mundo. É quando uma mulher que chega para ele tendo sido pega em adultério, tem um monte de gente querendo matar aquela mulher, e Jesus se coloca do lado dela, sem dizer nada, faz perguntas aos seus inquisidores, que estavam com a lei de Moisés na mão, correto, e a mulher sai viva. É esse Jesus que a Bíblia diz que andava com publicanos e pecadores. É esse Jesus
do qual, se vivesse hoje, seria a pessoa mais agradável de estar perto desse mundo. Mais incrível. Não é à toa, gente, que a Bíblia relata que as pessoas das mais diversas queriam estar perto dele. Ninguém, numa multidão, vai atrás de um camarada que não era um popstar. Não era uma pessoa, digamos assim, que tinha um talento vocal, um talento empresarial, um talento econômico, e por isso as pessoas admiravam. As pessoas iam atrás dele porque saíam com vida de lá. Chegava coxo, saía andando. Chegava doente, saía curado. Chegava cheio de culpa na alma e saía aliviado de suas culpas. Você imagina o que é viver com um camarada desse? Então, ter Jesus como Senhor de todas as coisas é a coisa mais maravilhosa do mundo inteiro. É você conviver com alguém que, ao invés de oferecer juízo, ofereceu misericórdia, ofereceu perdão, porque não tenho dúvidas, o perdão é a coisa mais difícil de oferecer. Justiça é a coisa mais fácil. Justiça é dar ao outro o que ele merece na justa proporção. Perdão é dar ao outro o que ele não merece. Só pode perdoar aquele que oferece ao outro uma coisa que ele não merece. Então o perdão é essa desnivelada balança que Jesus ofereceu a todos. Diante da cruz do Calvário, ele disse o seguinte: Pai, perdoa-os. Os caras acabaram de bater nele, cuspir nele, dar soco na cara dele, chicotada nele. E é ele que fala, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Perdão. É sobre esse Jesus que eu estou falando, de se tornar Senhor de todas as coisas. Porque não tenho dúvidas, não existe nenhum Senhor nesse mundo que se compare a Jesus. Não tem presidente, não tem ministro, governador, seja quem for, que se compare a Jesus Cristo. O poder se sustenta pela lógica do poder. Mas Cristo tem um poder que se sustenta pela lógica do amor. É outra dimensão, né? Então, onde a vontade de Deus é observada, onde nós vemos sinais do reino de Deus, ali está a vontade de Deus sendo feita. O reino de Deus nada mais é do que a vontade de Deus sendo feita, seja como for. O que eu quero dizer é que se um ateu fizer a vontade de Deus, o reino de Deus está sendo feito ali. O que eu quero dizer é que se uma pessoa de uma religião esquisita, pra gente, fizer o que a vontade de Deus, o reino de Deus está sendo feito ali. Tanto é verdade que Jesus, numa das suas pregações, falou o seguinte: vai chegar o dia que eu vou me assentar para julgar as nações. E naquele dia vai aparecer um monte de gente. Um grupo chega lá dizendo: Senhor, eu fiz culto lá no Monte Líbano, plantei uma igreja, é o meu grupo religioso. Eu não gosto dele, mas eu sou pastor evangélico. Se perguntar o que eu sou pastor evangélico. Aí eu me defendo, não, eu sou psicanalista. Não, eu sou mesmo, mas sou pastor evangélico, né? E aí chega o grupo, meu bonde lá, fala assim: Senhor, a gente fez isso tudo. E Jesus vai, a Bíblia diz que ele vai olhar e fala assim: olha, eu nunca vos conheci. Eu nunca soube quem é vocês. Porque eu tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, estava nu e vocês não me vestiram. Um monte de coisa que eu queria que vocês fizessem e vocês não fizeram. Vocês não levaram a história para esse lugar bom. Vocês não transformaram o mundo nesse ideal do reino. Aí chega um grupo que nem sabe o que está fazendo ali. E é Jesus que abre a boca e diz: vinde benditos do meu Pai. Aí o pessoal chega, Jesus fala: vocês fizeram isso, isso, isso. Ele fala: quando é que a gente fez isso? Que eu nem lembro. Entende? A gente pode incorrer no grande erro de achar que por termos a confissão de fé correta, a gente está promovendo aquilo que Jesus promoveu no mundo, que é o reino de Deus. E não se esqueçam de que Jesus, pregando essa boa nova do reino de Deus, foi acusado injustamente, morto por gente que tinha a reta doutrina. Religiosos, com a Bíblia na mão, foram eles quem armaram o esquema todo para prender e matar Jesus. E eles tentaram isso várias vezes, pegaram pedras, Jesus fugia, tentaram prender Jesus, Jesus fugia. Chegou uma hora que ele falou: Pai, eu vou me entregar.
Então o que é a igreja? A igreja é a parte da humanidade que aceitou a convocação de Jesus para o reino de Deus. A igreja não é outra coisa senão essa parte do todo que ouviu Jesus pregando e falou: eu vou seguir esse cara aí, o que ele está falando sobre a maneira como se constrói esse mundo. É um novo paradigma, o reino de Deus. Aí a gente pergunta, tudo bem, Herbert, entendi, o reino de Deus é o fim bom de toda a humanidade, Deus está querendo fazer com que a gente chegue nesse mundo de estado de shalom perfeito, maravilhoso. Mas como é que a gente entra nesse mundo aí de Deus? Como é que a gente ingressa no reino de Deus? E Jesus usa uma palavra que está traduzida aqui para a gente como arrependam-se, arrependimento. Só que é uma palavra complicadíssima. Por quê? Porque a palavra que Jesus usou foi metanoia, ou mais literalmente no grego é metanós, tipo, expandam a sua consciência, abram a sua mente. Meta significa além e nous significa consciência, mente. Jesus começa o seu ministério dizendo metanoia, porque chegou o reino de Deus. Lá no século IV tem um tradutor da Bíblia chamado Jerônimo, que traduz metanoia por penitência. Então, quando as pessoas lá no século IV liam a Bíblia, estava escrito penitência, porque é chegado o reino dos céus. Daí toda uma história, toda uma tradição que diz que para a gente entrar no reino dos céus, o que você tem que fazer? Penitência. Uma tradução péssima, porque Jerônimo queria sustentar a lógica do catolicismo romano da época. Então ele colocou a palavra penitência para que você entre no reino dos céus. Daí, milhares e milhares e milhares de pessoas entenderam que para entrar no reino, você tinha que fazer o quê? Penitência, sofrer, sofrer, sofrer. No século XVI vem Martinho Lutero, grande reformador. Ele pega a Bíblia de Jerônimo, estava escrito penitência, e muda a palavra penitência para arrependimento. Só que, sinceramente, quando a gente fala arrependimento na nossa cultura, o que significa? Um pesar. Uma coisa, um erro grave que eu cometi, e por isso eu devo me arrepender para entrar no reino dos céus. Só que a palavra usada por Jesus é metanoia. Expandam a mente de vocês. E quem traduziu corretamente, mais recentemente, foi um autor chamado Frederico Lourenço, que fez uma tradução da Bíblia muito mais coerente com os textos originais. E o Frederico Lourenço diz que metanoia é expansão da mente, da consciência. Aí faz sentido. O que Jesus está dizendo é, a maneira de vocês pensarem não vai funcionar se vocês não abrir a cabeça de vocês. Se vocês não expandir a consciência de vocês, vocês não vão entender o que é reino de Deus. Mas alguém pode dizer, mas Jesus, eu sou seguidor de Moisés. Jesus, eu conheço a Torá inteira. Ele está dizendo, se você não abrir a cabeça, você não vai entender. Porque mesmo sendo seguidor de Moisés, mesmo cumprindo todas as leis judaicas, o mundo que vocês constroem é um mundo de morte. É um mundo onde a mulher que é pega adultério é apedrejada. O mundo que vocês constroem é um mundo onde uma pessoa que tem uma doença é colocada para fora da sociedade. O mundo que vocês constroem é um mundo de tragédia, mesmo lendo a lei de Moisés. Ele está dizendo, vocês precisam abrir a cabeça de vocês, porque do jeito que vocês estão pensando não vai dar. Então metanoia é uma expansão da mente para acolher o reino de Deus. Para dizer, sim, Senhor, esse projeto que você tem de vida, eu quero. E aí tem um autor chamado Dallas Willard, que ele compara a chegada do reino de Deus à chegada da luz elétrica. Tem um monte de engenheiro aqui, eu não vou me atrever a falar de luz elétrica em termos técnicos, mas ele diz o seguinte, o reino de Deus é como a chegada da luz elétrica. Imagina um tempo, um mundo, onde as coisas funcionavam a carvão e óleo de gordura de baleia, seja como for. E ele diz o seguinte, de repente surge numa cidade vizinha pessoas trazendo cabo de energia elétrica para iluminar a casa
E agora, essa cidade vizinha, ao invés de guardar o seu alimento com sal num lugar para onde não estrague, ela constrói uma geladeira porque tem luz elétrica. Ela pode dormir mais tarde porque tem luz elétrica. Então a chegada da luz elétrica não muda só a dinâmica de uma luz, de uma lâmpada em casa ou não. Ela muda a dinâmica da vida. Porque antes eu seguia o ciclo do sol. Chegou a noite, escureceu, entra para casa que é um lugar seguro e vive ali. Só que agora chegou luz elétrica. Então chegou a noite, dá para eu acender a luz da casa. Dá para eu fazer outras coisas porque tem luz elétrica. Aí o pessoal constrói geladeira, ar-condicionado, que é maravilhoso, meu Deus. Isso aqui é divino, esse negócio de ar-condicionado. Constrói um monte de coisa porque a luz elétrica chegou. O que significa para o Dallas Willard de que não basta somente dizer o seguinte, que o reino de Deus chegou, ele muda a maneira como a gente entende a realidade. Ele muda a maneira como a gente entende a vida, né? Então, eu expliquei o que é o reino no começo e falei o que significa metanoia, expansão da mente para acolher as palavras de Jesus. Aí alguém pergunta, Herbert, mas tem uma outra sentença que Jesus disse. O reino de Deus é chegado, metanoia e creiam nas boas novas. Então está faltando o creiam. Crer no quê? No que a gente tem que crer? Creiam nas boas novas. No quê? Se você for perguntar a um evangélico médio, assim, no geral, ele vai falar assim, você tem que crer em Jesus. Mas, gente, a Bíblia diz que até os demônios creem, temem e tremem. Se for para acreditar em Jesus, aqui, acredito em Jesus. Ok, não serve para muita coisa. Ainda mais gente que vive no Rio de Janeiro, que tem Cristo para tudo que é lado, Cristo Redentor. Tem Jesus para tudo que é canto. Nós somos a cidade com maior densidade de evangélicos por metro quadrado desse país. Impressionante, né? Maior densidade de evangélicos por metro quadrado desse país. Então Jesus aqui é falado, pregado o tempo todo. Mas a gente tem visto o reino de Deus crescendo aqui? A pergunta não é se o nome de Jesus está na boca das pessoas. É se o resultado daquele que anda com Cristo está acontecendo. E qual é o resultado? Reino de Deus. Então a nossa confissão de Jesus tem que ser acompanhada necessariamente de um mundo transformado. Senão a nossa fé é uma crendice que não serve para nada. É como o Tiago diz, você pode até dizer que acredita em Deus, mas se isso não se transforma em ação, para que serve? Só que a gente construiu uma ideia de que dá para ter uma fé intelectual. E, gente, assim, eu sou alguém que foi para São Paulo, morar em São Paulo para fazer teologia há 4 anos, morando na universidade, estudando de manhã, tarde, às vezes noite, teologia. Fiz pós-graduação, um monte de curso, um monte de coisa. Então, eu não estou dizendo alguém aqui que é o cara que é anti-teologia. Eu sei, minha casa é cheia de livro de teologia, meu escritório é cheio de livro de teologia. Eu tenho um monte de livro de teologia, já li um monte de coisa. Mas no final das contas, o que importa não é o que eu li, não é a minha condição de pastor, não é a minha condição de crente. O que importa é se quando eu chego na casa da minha mãe, ela tem um Herbert transformado. É se quando eu volto para casa com a minha esposa, ela tem um Herbert melhor para ela. O que importa é quando eu estou com meus amigos, eles têm um Herbert melhorado por causa de alguém que acolheu o reino de Deus. O que importa é alguém que mesmo para além dessas relações primeiras, imediatas, está pensando num mundo onde o reino de Deus é valorizado. O reino de Deus não é discriminação. O reino de Deus não é intolerância religiosa. Não é. Inclusive tem um monte de gente que chegou para Jesus que não quis acolher o reino de Deus. Jesus falou, tudo bem. Tudo bem. Jesus não falou, olha, vai cair fogo do céu e te matar. Inclusive os seus discípulos uma hora chegaram numa aldeia, pediram um negócio para Jesus, o cara não quis dar, ele falou, mestre, quer que a gente ore para que caia fogo do céu e mate todo mundo?
E aí Jesus fala, você não entendeu de que espírito eu sou? Você não entendeu a minha lógica de mundo? Minha lógica de mundo não é de morte não, gente. Vocês entenderam tudo errado. Mas eles poderiam pegar a Bíblia e dizer, Senhor, mas Elias orou e fogo caiu e depois Elias matou todo mundo. Está na Bíblia. Pois é. Mas Jesus é a superação de todos os personagens do Antigo Testamento de maneira absoluta. Então, ter fé é acreditar que um novo mundo é possível. Que uma nova maneira de viver essa vida é possível. Ser salvo não é esperar ir para o céu depois da morte. Ser salvo é ser devolvido para essa vida como alguém que foi transformado pelo reino de Deus. Isso é ser salvo. Aonde a gente vai morar depois que morre? Bom, não cheguei nessa parte. E o único que chegou ressuscitou dos mortos e foi comer com seus amigos. Então, pelo menos comida tem no céu, graças a Deus. Bom, eu não acho que é no céu que a gente vai viver, porque Jesus falou, seja feita a tua vontade assim na terra, como ela é feita nos céus. Então, crer nessas boas novas do reino de Deus é acolher a mensagem de Jesus de maneira prática para a vida. É sinalizar um novo mundo possível. Gente, me desculpem, mas assim, o reino de Deus não tem nada a ver com arma, com a ideia de que eu posso matar em nome de Deus. Aí nessa briga de Israel com o Palestina, os evangélicos ficam do lado de Israel. Gente, no reino de Deus eu não posso ficar do lado de ninguém, está todo mundo errado nesse negócio. Está todo mundo produzindo morte nesse negócio. O reino de Deus diz o seguinte, chega. Vocês estão brigando por causa de terra, a terra é de Deus. Vocês estão brigando por causa do território, o território é de Deus. Chega. Então, metanoia, esse processo de expansão na mente, precisa superar a lógica da religião. Eu sempre falo para os meus amigos, para as pessoas próximas, assim, eu não gosto muito de religião, mas não. Cresci na igreja, gente, cresci na religião, cresci cantando louvores, eu cresci nesse lugar. Mas eu não gosto de religião, porque a religião não produz vida. O que produz vida é o Evangelho de Jesus Cristo. A religião, ela tende ao controle. O controle do discurso. Se você for calvinista, vai brigar com arminiano. Se você for arminiano, vai brigar com calvinista. Se você for protestante, briga com católico. E se você for cristão, entende? O controle do discurso é religião. O não controle do discurso é o evangelho, porque quando Jesus ressuscitou, ele falou, prega o evangelho, mas aqui está a cartilha. Ele não fez isso. Por isso que às vezes no Novo Testamento é difícil entender Paulo, é difícil entender Pedro, parece que havia um conflito entre eles. Não tem cartilha. Tem a boa nova. A boa nova é o que sustenta a pregação do evangelho. É levar o mundo para esse lugar de vida. O evangelho não é controle, o evangelho é liberdade. O evangelho parte da pessoa que está vivendo com Deus dizer, eu quero ou não quero. Então tem gente que para manter o controle da igreja coloca medo em todo mundo. Diz, se você não fizer, Deus vai te castigar. Sabe a doença que você está enfrentando na sua vida? Isso é pecado escondido. Você tem pecado escondido. Ah, Mel, tá amarrado, tá mesmo. Mas isso é religião. A religião controla pelo medo. O evangelho não, o evangelho parte da liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. O evangelho produz culpa. O evangelho não. A religião produz culpa, medo, vergonha. Já viu o culto de igreja? Sai todo mundo meio neurótico assim, sabe? Vai todo mundo lá para a clínica depois para atender o pessoal. Graças a Deus, que aí lota a minha clínica de psicanálise. Mas o evangelho é esse lugar do medo. A coisa mais libertadora e maravilhosa é ter perdido o medo de Deus. Quando a gente perde o medo de Deus, a gente perde inclusive o medo daqueles que se colocam como mediadores de Deus. Dos pastores, padres, pai de santo, mãe de santo, não importa. A minha relação com Deus é com Ele. Não preciso de mediador. O papel pastoral é outro.
talvez de ensino, de acolhimento, de caminhar junto, de ensinar. A religião é dogmática, ela é cheia de tabu. O evangelho não, o evangelho é cheio do amor. A religião, ela vive para fora. O religioso pensa o tempo todo, o que vão pensar de mim se eu fizer isso? O que vão pensar de mim se eu fizer aquilo? A pessoa começa a construir uma vida para quem está olhando para ela. Mas e se eu fizer isso? Eu quero fazer, mas não vou fazer porque, poxa, vão me criticar. O evangelho não, o evangelho é algo interior que produz uma vida exterior. Enquanto a religião moraliza, cria capa, cria maneira de você viver, o evangelho diz, viva conforme a luz do evangelho que você tem para o momento. Não existe o evangelho, existe o evangelho em mim. E ele vai crescendo em mim. E ele vai me transformando de dentro para fora, de modo que eu não sou o Herbert quando tinha 12 anos de idade. Eu crio no evangelho lá? Crio. Mas esse evangelho amadureceu em mim e eu amadureci na minha relação com o evangelho. Com essa boa nova. E só assim o evangelho pode ser em nós, porque se a gente pegar uma normatividade do que é o evangelho, você nunca vai conseguir chegar lá. Então o evangelho só é numa relação interna nossa. A religião vive pensando em limpeza. A palavra pecado aparece no culto umas centenas de vezes. Isso é pecado, isso desagrada a Deus, Deus é santíssimo e por isso você é pecadorzinho. Essa diferença, essa dicotomia, essa briga entre o santo e o profano é religião. Enquanto no evangelho, o que é ensinado é um despertamento para Deus. É uma consciência. De modo que eu faço ou deixo de fazer, não por aquilo que alguém me disse, mas por uma consciência de maturidade, inclusive maturidade para a vida. Tem coisa que vai ser só vivência, vai ser aprendizado, e o evangelho vai estar lá o tempo todo. Por isso que passar por uma expansão da mente é necessariamente passar por um atravessamento da religião. Quando alguém me pergunta, você é religioso? Eu falo sim pelo dado do IBGE, eu sou evangélico. Mas dentro de mim eu vivo tentando superar todas as lógicas religiosas que sustentam a minha vida. Porque elas não produzem vida não, gente. É muito chato viver com gente religiosíssima assim. Tudo é pecado, tudo é medo, tudo é pavor. Eu sou pastor de uma igreja, estou plantando uma igreja. Preciso de dinheiro. Mas nunca vou dizer, se você não der na igreja, como tem gente que diz, Deus toma na farmácia. Vocês já ouviram esse negócio desse? Não. Quero que as pessoas contribuam porque eu preciso pagar um monte de conta da igreja. Mas assim, o evangelho não é pavor de natureza nenhuma. Nenhuma. Metanoia é quando a gente supera essas lógicas egoístas. As nossas músicas cristãs estão tomadas de eu. Eu. O evangelho é tomado de nós, comunidade, relação. Por isso que a gente faz encontro de mulheres, lá no Parque Lage, para relacionamento. A gente faz encontro de homem para tomar café. Não é para eu, como pastor, pregar, é para estar junto mesmo. É para se relacionar. A gente esqueceu dessa importância que é a comunidade de fé. Essa relação profunda que nos ajuda a viver a nossa vida. O mundo hoje vive por uma lógica egoísta. É você pensando em si, sem relação nenhuma com ninguém. É um narcisismo muito primitivo da nossa sociedade. Não é à toa que a gente tem dificuldade de vinculação, a gente tem dificuldade de permanecer, de estar com as pessoas. As rupturas são muito fáceis, as relações são muito frágeis, né? Tudo dura muito pouco. Isso é o egoísmo do nosso tempo. Agora, se você quer viver essa metanoia de Jesus, você precisa concordar com Ele. Não tem jeito, não dá para construir a vida do seu jeito e parte do jeito de Jesus. Como é que é a vida do jeito de Jesus? Meu irmão, você vai ter que ter uma conversa difícil com o teu marido, a tua esposa, depois daquela briga horrível. E chegar a um ponto de pacificação, de perdão.
Ah, eu odeio a minha mãe. Pois é, mas na metanoia você vai ter que amar sua mãe. Eu odeio... Não, então, na metanoia não tem ódio. Você vai ter que transformar ódio em amor. Ah, pastor, mas meu santo não bate com o de fulano de tal. Pois é. Tem gente que a gente não tem que conviver mesmo, não. Mas a gente precisa perdoar todo mundo. Não pagar o mal com o mal. Dar a outra face. Essas coisas ensinadas por Jesus são princípios que não é para o culto. Como é que faz louvor na igreja? Jesus nunca pregou como é que faz louvor na igreja. Como é que prega? Tem que ter púlpito? Não tem. Tem que ter microfone? Não tem. Bom, a gente tem para o som ficar melhor. Mas a lógica do Evangelho é uma lógica para a vida. Você imagina um mundo do reino de Deus onde ninguém mais paga mal com mal. Isso só a nível de trânsito. Tomou fechado, tem gente que pega a arma e dá um tiro na cabeça do outro porque tomou na fechada. Você imagina não pagar mal com mal? Quem é que vai matar outra pessoa? Acabou. O ciclo de morte acaba. Entende como é que o Evangelho coloca uma bomba relógio assim, que se você absorver essa bomba, você não morre, sai vivo desse negócio. E não só sai vivo, mas todo mundo sai vivo que está perto de você. Essa lógica do Evangelho sustenta um mundo de vida, de perdão, de andar segundo a milha. Sabe aquela pessoa que te atribula, teu chefe, chatíssimo? A Bíblia diz, anda a segunda milha. Isso é o Evangelho. Cantar louvores é maravilhoso a Deus. Chorar é maravilhoso a Deus. Mas se o Evangelho, uma palavra que eu gosto, que eu tirei lá do Jacques Lacan, né? Se o Evangelho não nos implica a viver a nossa própria história, a nossa vida, para que serve o Evangelho? Outro dia eu ouvi uma pessoa, e eu vou terminar, dizendo o seguinte: eu estou fazendo essa igreja para ser um lugar seguro para os nossos filhos, para a nossa família, para a nossa casa. Pois é. O Evangelho é para tirar todo mundo do lugar de segurança. Porque a religião tende à segurança. A religião tende a manter as coisas como estão. Tirar do lugar de segurança é você ensinar que a gente tem que construir um mundo diferente do mundo como a gente está vivendo aqui. E para isso, você tem que se relacionar com pessoas diferentes de você. Segurança é viva na igreja, portas fechadas, só louvor em casa, só pregação na televisão. Aí a pessoa acha, não, estou mantendo a minha família em segurança. O Evangelho diz o seguinte: você tem que... e segurança da religião é você só estuda em escola de crente. Porque eu acredito que se você for educado numa escola evangélica, você vai ser evangélico. Palhaçada. O Evangelho diz o seguinte: você é sal da terra e luz do mundo. Se você busca segurança, você não vai se relacionar com ninguém. Você precisa ir para a vida. Lidar com gente de verdade. Mas pastor, ele tem uma sexualidade assim que vai ofender a moralidade dos meus filhos. Deixa eu ofender. Porque se isso ofende a moralidade, alguém está se perdendo nisso. Porque se é para a gente ser sal da terra e luz do mundo, a gente tem que estar metido na sociedade, no mundo, com as pessoas de verdade, na vida delas de verdade, na história delas de verdade. Por isso que eu resolvi, há um tempo atrás, tinha começado o mestrado, eu falei, cara, eu não aguento mais estudar teologia e religião, lidar com pastor e teólogo. E aí um amigo meu dos Estados Unidos falou, Herbert, está abrindo uma turma de formação em psicanálise. Eu falei, é aí que eu vou entrar. Porque eu falei, eu quero me relacionar, porque pensa, eu cresci na igreja, fui estudar na faculdade de teologia com evangélico, depois virei pastor com 22 anos. E fui embora nesse negócio. Só evangélico, igreja. Eu falei, se eu não sou luz para esse mundo, como é que eu vou ser esse negócio? Eu falei, eu preciso mudar um pouco meu roteiro de vida. Por isso que eu quero muito, né, se for vontade dela, que a minha esposa nunca deixe de ser cientista política. Ela está no segundo pós-doutorado dela em ciência política.
para que a nossa vida seja uma vida vivida com pessoas de verdade, se relacionando com gente de verdade, para que assim a gente possa expandir um pouco mais esse reino de Deus. Dizendo esse mundo está de cabeça para baixo, não é porque é fulaninha pecador, não, esse mundo está de cabeça para baixo porque as lógicas do nosso mundo são complicadas. A gente aceita coisas que são inaceitáveis para Deus. A gente aceita realidades que são inaceitáveis para Deus. Que realidades são essas, Herbert? Realidades de morte. Para mim, pecado é tudo aquilo que produz morte na vida. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, é a morte. Então, tudo que produz morte, para mim, é pecado. E tudo que produz vida, para mim, é de Deus. É simples assim. Marido batendo em mulher, produz morte ou vida? A Bíblia fala sobre isso? Não. Por incrível que pareça, a Bíblia não tem um versículo falando sobre como que deve se tratar uma esposa que apanha em casa. Tem. Mas produz morte ou vida esse negócio? Morte. Eu não posso aceitar isso. Entende como é simples a lógica do Evangelho? E é a partir dela que a gente tem que viver. Então minha palavra hoje eu termino com ela dizendo, olha, deixa a cabeça de vocês se expandir para o Evangelho. Próximo domingo a gente continua no Evangelho de Marcos para entender esse negócio na prática. Porque só assim a gente pode construir realidades de vida no mundo que a gente está. Então nós somos de alguma maneira súditos de um reino que não cabe nesse mundo. E a gente vai enfrentando esse mundo de maneira devagar, sorrateira. E Jesus falou, é como um fermento. De repente você vê, cresceu. Cresceu. Hoje está crescendo no coração da Mel e da Monique. Elas aceitaram o convite de Jesus. Vamos para o reino de Deus. E vai crescer no coração de um monte de gente ainda. Vamos para o reino de Deus. E isso, gente, é transformador. Poderoso. Renova a vida. Renova a nossa casa. Renova a sociedade. Renova as nossas relações. E nós vamos deixar de ser aqueles evangélicos que não fazem nada, mas estão vivendo com um monte de gente, gente boa, maneira, e que muitas vezes a gente deixa de viver porque acha eles não são de Deus. Religião. O Evangelho é deixa eles ser de Deus. Deixa eles ouvir a boa nova na minha vida. E aí a gente vai conversando. Amém. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado por essa manhã maravilhosa, Senhor. Essa manhã é boa, bendita. Com as minhas amigas que se batizaram, que agora fazem parte da nossa família, da Viva, que é essa igreja que está começando, pequenininha, Senhor. Mas nos ajuda, Senhor, a ser um sinal vivo do Teu reino aqui no Leblon, Senhor. E para todas as pessoas que quiserem se achegar a esse lugar onde serão amadas, acolhidas, abençoadas por essa boa nova, Jesus. Abençoe o nosso domingo, Senhor. A nossa semana de trabalho que teremos. Abençoe o nosso coração. Eu peço isso tudo para a glória do Teu nome e para o nosso bem. Amém. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que o amor de Deus, nosso Pai, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre todos vocês, hoje para todos sempre. Amém. Amém.